Olá, está começando mais uma edição do TV Porto Jornal, com tudo que é destaque em Porto Seguro e região. Fique com a gente e confira agora as principais notícias do dia. Morte de jovem durante operação policial em Caraíva gera revolta e protestos nas redes sociais. Porto Seguro registra 52 casos de violência contra mulheres no início de 2025. Governador Jerônimo Rodrigues fala em desenvolvimento direto da China. Mais de 260 mil baianos podem ter o título de eleitor cancelado. Festival Literário Pindorama valoriza raízes e saberes tradicionais em Santa Cruz Cabralha. Artista Pataxó Tatu leva a cultura indígena à Suíça em exposição internacional. Bahia será sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. Festival Rock Gaia agita Porto Seguro com muito rock and roll. Essas e outras informações você confere agora no ar no TV Porto Jornal. A morte de um jovem durante uma operação policial em Caraíva na noite do último sábado gerou revolta entre moradores, empresários e frequentadores do distrito turístico. Vitor Cerqueira Santos Santana, conhecido como Vitinho, foi baleado e não resistiu. Segundo a comunidade, ele era guia turístico querido por todos e não tinha envolvimento com o crime. A ação foi realizada por equipes da CORE, BOPE e Polícia Federal, com apoio aéreo. O alvo seria Davidson Sampaio dos Santos, de 23 anos, conhecido como Alongado, procurado por tráfico de drogas, armas, homicídios e lavagem de dinheiro. Ele também foi morto na operação. De acordo com a polícia, Vitor estaria atuando como segurança de Alongado e teria reagido. Mas moradores contestam essa versão e denunciam que ele foi morto por engano. Nas redes sociais, vídeos dos jovens circulam com homenagens e pedidos de justiça. Alguns relatos ainda apontam racismo como motivação para a abordagem violenta, por se tratar de um jovem negro. Até o momento, a polícia não se manifestou sobre a suspeita de erro na operação. Informou apenas que a ação visava cumprir mandados contra alvos do crime organizado e resultou na apreensão de armas, munições e drogas. Foi identificado como Flávio dos Santos Pereira, de 33 anos, o homem encontrado morto na manhã deste último domingo na praia de Taperapuã, em Porto Seguro. Segundo a polícia, ele apresentava ferimentos na cabeça, possivelmente causados por objeto contundente. Próximo ao corpo, que estava na faixa de areia, foi encontrada uma mochila com documentos, um celular e um contrato de experiência como motoboy. A Polícia Civil investiga o caso. Na noite deste último domingo, o músico conhecido como Gago faleceu após passar mal durante uma apresentação no evento do projeto Ação Solidária em Porto Seguro. O artista, que também fazia parte da diretoria do projeto, estava sendo homenageado em seu aniversário e chegou a subir ao palco para cantar com a banda Tropa do Noturno. Logo após a apresentação, o músico desmaiou. Apesar dos esforços de reanimação feitos no local e posteriormente no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, ele não resistiu. Porto Seguro registrou 52 casos de violações de direitos humanos contra mulheres nos primeiros 4 meses de 2025, segundo o levantamento regional que analisou as 7 maiores cidades do sul e extremo sul da Bahia. Apesar de apresentar um dos menores índices da região, a subnotificação segue sendo um desafio. Comparada a municípios como Eunápolis, 70 casos, e Itamaraju, 68, a cidade tem um cenário menos alarmante, mas que ainda exige atenção. A diferença entre o número real de ocorrências e as denúncias formais evidencia a necessidade de fortalecer a rede de apoio às vítimas. No estado, foram registrados 6.259 casos de violência contra mulheres entre janeiro e abril deste ano, além dos serviços das delegacias especializadas e dos centros de referência e atendimento à mulher locais.
Autoridades reforçam que a denúncia é o primeiro passo para quebrar o ciclo da violência. Policiais militares do 8º Batalhão apreenderam cerca de 23 tabletes de pastas base de cocaína, com aproximadamente 1 quilo cada no distrito de Santo André, em Santa Cruz Cabralha. A apreensão ocorreu após denúncias sobre uma mochila abandonada em via pública. A droga foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. Durante uma operação na última sexta-feira, policiais da Companhia de Proteção Ambiental de Porto Seguro, a CIPA, descobriu uma casa usada para caça ilegal de animais silvestres, no distrito de Boca do Córrego, em Belmonte. A ação começou após uma denúncia de maus tratos a cães. No local, foram encontrados diversos cachorros em situação de abandono. A dona da propriedade confessou que os utilizava para caçar. Dentro do imóvel, a polícia apreendeu 16 tatus e uma paca congelados, além de armadilhas para capturar animais. A mulher foi autuada por crime ambiental e os animais congelados foram destruídos conforme determina a legislação. O caso foi encaminhado ao Ministério Público. Na China, governador Jerônimo Rodrigues apresenta potencial da Bahia para receber investimentos em tecnologia. Em seu primeiro dia de trabalho na China, o governador Jerônimo Rodrigues falou nesta segunda-feira para um público formado por cerca de 400 empresários chineses sobre o potencial energético da Bahia e o conjunto de oportunidades de investimentos em alta tecnologia que isso proporciona. Organizado pela Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o Seminário Empresarial China-Brasil é uma ação estratégica na busca de novos negócios e no fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países, que passa pela Bahia, estado que recebe alguns dos principais investimentos chineses no Brasil. Vamos ouvir o governador. Olha, junto aqui com a Apex, que é justamente a empresa que organiza esse intercâmbio entre os empresários brasileiros e os empresários estrangeiros, nesse caso aqui em especial com os empresários chineses, eu fiz uma exposição da experiência nossa desses últimos 20 anos, que a gente vem fazendo para construir um ambiente seguro de legislação, um ambiente seguro para quem quer investir, tem os incentivos fiscais, mas também de mão de obra, da localização geográfica que a Bahia tem. E depois que a gente fez essa apresentação, inclusive os que compuseram a mesa comigo, das 10 pessoas, 4 têm investimentos na Bahia, seja na produção de biocombustíveis, seja na produção de automóveis elétricos, inclusive. Todos eles também se referenciaram à relação que nós temos enquanto governo. O papel do governo é esse, é intermediar. Quem conhece de mercado e quem não conhece de mercado são os empresários. Nós temos que fazer o papel nosso enquanto intermediar das garantias, sem prejuízo para o Estado baiano, mas geração de emprego e renda, geração de oportunidades e mais, levando a marca da Bahia para o mundo inteiro. Então, depois disso, muitas pessoas, muitos empresários me cercaram para fazer esse intercâmbio e assim nós já fizemos, inclusive marcando cafés da manhã, almoço, encontros bilaterais. Eu espero que a gente possa ter um bom balanço positivo. Até aqui já temos a própria exposição agora do presidente Lula de grandiosidade entre os últimos 15 e 20 anos de investimentos da China no Brasil e agora com a perspectiva muito forte. Então, espero levar ainda mais boas notícias para a nossa querida Bahia. Boas notícias vindas da China para o desenvolvimento do nosso estado. Neste 12 de maio, Eunápolis comemora 37 anos de sua emancipação política e administrativa. O município, atualmente o 20º mais rico da Bahia, com um PIB de 3,2 bilhões e arrecadação anual de 370,9 milhões de reais, sendo um dos principais polos do extremo sul da Bahia. O desenvolvimento de Eunápolis se iniciou com o comércio e se expandiu para a atividade madeireira, agricultura, pecuária, serviços e indústrias. E a cidade continua a se expandir, com novos bairros e empreendimentos imobiliários, além de uma crescente área comercial. Parabéns, Eunápolis, pelos seus 27 anos de emancipação.
O governo federal anunciou as datas para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025. As inscrições ocorrem de 26 de maio a 6 de junho, com provas nos dias 9 e 16 de novembro. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, através do Sistema de Seleção Unificada SISU e do Programa Universidade para Todos, ProUni, além de ser aceito por algumas instituições de Portugal. As notas também são usadas para acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e podem ser aplicadas em processos seletivos de diversas universidades. Um alerta importante: estudantes devem estar atentos a possíveis golpes. Em 2024, golpistas criaram um site falso, imitando a página do participante oficial, coletando dados pessoais e gerando boletos falsos. A Polícia Federal conseguiu derrubar o site, mas a orientação é que todos redobrem a atenção para evitar cair em fraudes. Um outro alerta agora da Justiça Eleitoral. Mais de 260 mil eleitores e eleitoras na Bahia ainda estão com pendências e correm o risco de ter o título cancelado. O prazo para regularizar a situação termina no dia 19 de maio. O cancelamento pode atingir quem não votou, não justificou e não quitou as multas das 3 últimas eleições consecutivas. A consulta da situação eleitoral pode ser feita pelo site do TRE Bahia, pelo aplicativo e-Título ou presencialmente em cartórios e postos de atendimento. Se houver débito, o pagamento pode ser feito por boleto, Pix ou cartão de crédito, com a possibilidade de quitação imediata via autoatendimento. Ter o título cancelado pode impedir o acesso a serviços como emissão de passaporte, matrícula em universidades públicas, posse em cargos públicos e até contratação de empréstimos em bancos estatais. Portanto, fica a dica: se você está em débito, procure a Justiça Eleitoral e regularize sua situação a tempo. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o Festival Literário Pindorama, que aconteceu neste último final de semana. Não sai daí, o TV Porto Jornal volta já. Domingo foi Dia das Mães e também de emoção no estádio Aguinaldo Bento. Em homenagem à data, os jogadores do Porto Esporte Clube entraram em campo acompanhados de suas mães e avós antes da partida contra o Vitória da Conquista, pelo Campeonato Baiano Sub-20. O gesto simbólico emocionou o público presente e impulsionou o time, que venceu por 1-0, somando mais 3 pontos na competição. Ao final do jogo, os atletas fizeram uma corrente de agradecimentos no gramado dedicado às mães e à torcida de Porto Seguro. E neste final de semana aconteceu o Festival Literário Pindorama em Santa Cruz Cabralha, um evento que celebrou e valorizou as raízes e os saberes tradicionais. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Durante o final de semana, Santa Cruz Cabralha recebeu um encontro especial entre cultura, tradição e literatura. A cidade recebeu a primeira edição do Festival Literário Pindorama, Raízes que Contam Histórias. O evento, totalmente gratuito, aconteceu entre os dias 9 e 11 de maio, com uma programação diversa e acessível, voltada para públicos de todas as idades. O Festival Literário Pindorama, Raízes que Contam História, é uma iniciativa da Associação de Jovens Indígenas Pataxó com o Instituto Gameleira, um festival idealizado pelo Instituto Gameleira, que foi pensado com muito amor, com muito carinho, para tratar das questões literárias que envolvam os povos indígenas, que envolvam os povos quilombolas, daqui desse território de identidade da Costa da Invasão. Essa feira faz parte de uma das 81 festas e festivais literários que foram contemplados pelo edital Bahia Literária, lançado no ano passado, com um aporte financeiro de mais de 24 milhões de reais. Com o projeto de territorialização da cultura, a gente, enquanto Fundação Pedro Calmon, estamos estimulando esses espaços de leitura, de saberes, de conexões, principalmente no de respeito à memória, à identidade. E hoje estar aqui no Parque Indígena Coral Vermelha é uma honra.
Foram realizadas rodas de conversa, oficinas criativas, feira de livros e apresentações artísticas. Um verdadeiro mergulho nas raízes culturais da região. A importância desse festival é trazer justamente o debate da literatura, né, indígena, quilombola, a representação de arte, né, através da ancestralidade, através dos povos, né, seja na perspectiva da escrita, seja na perspectiva da arte visual. E é justamente isso, né, trazer para a comunidade mesmo o que é da comunidade. Né, espaços de debate, oficinas, apresentação culturais de grupos locais. Então há uma integração aí entre economia solidária também, né, oportunidade de emprego para as pessoas aqui do local, exposição com artistas do local. Então a movimentação justamente do festival é propor isso, trazer algo que é da comunidade realmente para a comunidade, né, nesse sentido, dar voz às vozes que constroem a cultura desse lugar. Mais do que um festival, foi um espaço de troca, resistência e celebração da diversidade. Um convite à escuta, ao aprendizado e ao reconhecimento da riqueza cultural do Brasil. Bem legal, né? O Festival Literário Pindorama reforça a importância de preservar e valorizar a sabedoria ancestral. Que venham as próximas edições. Agora, falando de saúde. Neste último sábado, a Bahia alcançou uma marca importante na saúde pública, onde todos os 417 municípios do estado aderiram ao Dia de Vacinação contra a gripe. A mobilização, que faz parte de uma campanha nacional, teve ações em postos de saúde, shoppings e até drive-thrus. Até o momento, mais de 880 mil doses já foram aplicadas em todo o estado, que já registra uma queda de mais de 37% nos casos de síndromes respiratórias graves em relação ao ano passado. A vacinação segue como principal aliada na prevenção e no cuidado coletivo, ainda mais com a chegada das temperaturas mais baixas. E começou mais uma semana. Será que o clima vai firmar? Vamos conferir agora na previsão do tempo. Depois de um final de semana de muito sol e calor em toda a região, a previsão para essa terça-feira aponta o retorno das chuvas e o dia promete ser marcado por instabilidade e tempo fechado. Em Porto Seguro, o amanhecer já deve ser com céu bastante nublado e possibilidade de chuva moderada a forte ao longo do dia. As temperaturas não devem subir muito, com mínima de 22 graus e máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar permanece elevada, o que aumenta a sensação de abafamento. Em Santa Cruz Cabrália, a previsão também é de um dia chuvoso e as temperaturas devem variar entre 23 e 24 graus. O céu permanece encoberto durante a maior parte do dia e já em Anápolis o tempo será bastante estável. O dia começa com muitas nuvens e possibilidade de chuvas fracas, o que pode ganhar força no fim da manhã e persistir até a noite. A temperatura mínima prevista é de 21 graus e a máxima não deve passar dos 22. Portanto, o tempo firme por enquanto dá uma trégua e a previsão é de que o sol volte a aparecer com mais forças apenas no final de semana. Uma ótima terça-feira a todos, até amanhã. Jovens indígenas da região visitaram o Museu Linden em Stuttgart, na Alemanha, onde está preservado o único acervo material conhecido do povo Pataxó, levado no século XIX pelo príncipe Maximiliano da Prússia. A viagem integra um projeto de produção audiovisual apoiado pela Secretaria de Cultura da Bahia. Durante a visita, os jovens realizaram pesquisas e gravaram cenas para um documentário e um longa-metragem que unem ficção e realidade, contando a história e os valores do povo Pataxó sobre sua própria perspectiva.
A iniciativa é conduzida por um coletivo de cineastas indígenas formados em oficinas na própria aldeia e conta com o apoio da primeira produtora audiovisual indígena do Brasil, do povo Cuicuro, fortalecendo o intercâmbio entre diferentes povos originários. Participam do projeto representantes das aldeias Pataxó, Juerana, Jaqueira, Coroa Vermelha e Xandó. E o artista indígena Tatu Pataxó, de 26 anos, da aldeia Porto do Boi, está participando da Exposição Internacional Dicotomie, em Genebra, na Suíça. A mostra, que inaugura no dia 27 de maio, no L'Espèce d'Art da Fundação Paulo Coelho e Cristina Oiticica, traz uma fusão de grafismo pataxó e elementos culturais brasileiros. Tatu, em parceria com a artista brasileira Cristina Oiticica, integrou seu grafismo indígena às obras da artista, enterrando-as por um ano sobre uma gameleira sagrada com camadas de ancestralidade e espiritualidade. A exposição, com curadoria de Marcelo Mendonça, combina land art e arte indígena, abordando a dualidade e a conexão com a terra. Tatu expressa a honra de levar a arte do seu povo para o cenário internacional e destaca a importância de preservar a cultura e tradição pataxó. Muito legal, né? E vem evento grande por aí. A Bahia foi confirmada como uma das sedes da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027. Salvador receberá jogos da maior competição do futebol feminino, reforçando a visibilidade internacional do estado e impulsionando o turismo. A escolha foi oficializada após reunião preparatória da FIFA com a Secretaria de Turismo da Bahia, que apresentou o potencial da capital baiana para eventos de grande porte. A infraestrutura hoteleira, o sistema de transportes, a gastronomia diversificada e a segurança pública foram alguns dos pontos considerados, além da moderna Arena Fonte Nova, que já sediou jogos de competições como Copa do Mundo, Olimpíadas e Copa América. O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, comemorou a conquista e prometeu grande festa com acolhimento típico dos baianos. A Copa será disputada entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, com 32 seleções em campo e 64 jogos programados. A expectativa é de que Salvador, como cidade-sede, receba milhares de turistas nacionais e internacionais. Agora, uma ação importante aqui na região. Porto Seguro e Eunápolis recebem entre os dias 12 e 15 de maio o Programa Nacional Ação para Meninas e Mulheres, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. A iniciativa visa fortalecer o acesso à justiça e promover o enfrentamento à violência de gênero, com a participação de autoridades do Judiciário e representantes de diversas instituições. A desembargadora Nájila Brito, presidente da Coordenadoria da Mulher no Tribunal de Justiça da Bahia, integra a comitiva do evento ao lado da juíza Michele Quadros, da 2ª Vara Criminal de Porto Seguro, além de representantes do Ministério Público, Defensoria, OAB, Forças de Segurança, entre outros. A programação inclui cerimônias institucionais, rodas de conversa com comunidades ciganas e indígenas, encontros estratégicos para atuação em rede e visitas técnicas, como a fábrica da Veracel Celulose, com foco em projetos de enfrentamento à violência de gênero. A iniciativa busca identificar vulnerabilidades, ouvir mulheres em contextos diversos e propor soluções integradas para a proteção dos direitos femininos no extremo sul da Bahia. E o final de semana foi marcado pelo festival Rock Gaia, que animou a galera e a cena do rock em Porto Seguro. Confira na reportagem. Sol, mar e muito rock embalaram a orla norte de Porto Seguro neste sábado, durante a abertura do festival Rock Gaia no espaço de lazer Mama Gaia, com entrada gratuita. O evento reuniu cultura alternativa, música independente e ações de conscientização ambiental em uma maratona de mais de 10 horas de programação intensa.
Organizado pelo projeto Toca Raul e o coletivo de rock, o festival apostou na diversidade artística, do engajamento social como forma de ocupação cultural e do espaço público. O público curtiu uma sequência de shows com bandas independentes da região como Idiotas, Vazio Súbito, Nádia e Pentagônia. E, claro, a vibração tomou conta em um ambiente de celebração na cena autoral e da força do rock and roll local. Além da música, o festival ofereceu oficinas de arte e sustentabilidade, exposições ecoculturais e uma campanha solidária de arrecadação de ração para ONGs de proteção animal, reforçando, é claro, a proposta do envolvimento de integrar entretenimento e responsabilidade ambiental. O público compareceu em peso e acompanhou as atividades com entusiasmo. A diversidade das atrações e o propósito do festival conquistaram os presentes e reafirmaram a importância da iniciativa cultural que une lazer, arte e reflexão social. Dia incrível de muito rock e animação, não é mesmo? E assim encerramos mais uma edição do TV Porto Jornal. Desejamos a todos uma excelente semana. Amanhã estaremos de volta com mais informações. Lembrando que esta e outras edições da nossa programação estão disponíveis no nosso canal no YouTube, @TV Porto Bahia. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais e ficar sempre bem informado. Quer participar? Mande sua sugestão para o nosso WhatsApp, que é 73999031291. Obrigada pela sua companhia e continue ligado na nossa programação. TV Porto, o seu canal local.